Boa noite, turma do Pensamento Social Brasileiro, Perspectiva Política. Com esse vídeo, eu deixo para vocês, então, uma pequena apresentação da indicação de leitura, que foi um capítulo, né, de um livro do Wanderley Guilherme dos Santos. Wanderley Guilherme dos Santos, um autor que nós já vimos ele algumas vezes, né, nessa disciplina, né, e dessa vez com esse livro, que é um livro clássico dele, que se chama 64, Anatomia da Crise, que é, portanto, uma tentativa do Wanderley Guilherme dos Santos de explicar as razões do golpe de 64, né? Então, tentar explicar por que o Brasil se enredou na aventura do golpe a partir né, a partir, então, teve como desdobramento da sua vida política o golpe que irrompeu no país em 1964 e que pôs fim à experiência democrática, de democracia limitada, que o Brasil viveu de 1946 e que foi até 1964, tá? Bom, gente, essa tentativa do Wanderley Guilherme dos Santos de explicar a origem do golpe de 64, ela, vamos dizer assim, ganhou fama e fortuna, né, nas ciências sociais brasileiras. Ela é um tipo específico, uma forma específica de tentar explicar o acontecimento do golpe no Brasil, tá? Então, o que acontece? Nós, por exemplo, com o Francisco Verfort, nós vimos um tipo de explicação para o golpe de 64, que é aquilo que nós costumamos chamar de uma explicação sociológica, porque é uma forma de tentar entender o golpe de 64 como resultado de processos sociais, de lutas sociais, do processo de modernização da sociedade brasileira, da dinâmica do conflito entre as classes sociais que teriam levado, então, o Brasil ao impasse e ao golpe de 64. Então, se nós vimos, por exemplo, no contexto do Francisco Verfort, o próprio fenômeno do populismo é explicado pelo Francisco Verfort como uma etapa do processo de modernização da sociedade brasileira, de certa maneira, o populismo, expressão política de uma sociedade que já não é mais uma sociedade puramente tradicional, mas também ainda não é uma sociedade moderna, no modelo da sociedade europeia ou da sociedade norte-americana. Então, o fenômeno do populismo, ele teria suas raízes no próprio processo de modernização da sociedade brasileira, e a crise do populismo dada origem ao golpe de 64. Com o Wanderley Guilherme dos Santos, nesse livro, nós temos uma outra forma de tentar explicar o golpe de 64, que é aquilo que nós chamamos, então, das explicações institucionais, que seriam explicações, portanto, mais propriamente políticas. Se a gente entende política aí como o funcionamento das instituições políticas, basicamente, o funcionamento do Congresso Nacional e do sistema político de maneira geral. Então, vejam bem, gente, Wanderley Guilherme dos Santos, ele aponta a origem do golpe de 64, não pura e simplesmente em fenômenos sociais, mas ele vai tentar mostrar que o golpe de 64 ele tem também uma dimensão institucional, ou seja, o funcionamento no funcionamento do Congresso e nas crises, e na crise, né, interna ao próprio Congresso Nacional e na relação entre os partidos políticos, estaria ali também a origem do golpe de 64, né, desse momento em que há uma ruptura institucional. Então, nós temos as explicações sociológicas e as explicações institucionais para o golpe de 64. A explicação do Wanderley Guilherme, como nós estamos dizendo, é, portanto, um tipo de explicação institucional. Então, as explicações institucionais são aquelas que vão tentar entender o golpe de 64 a partir da dinâmica dos partidos políticos e do funcionamento do Congresso Nacional. Vejam bem, gente, não é que o Wanderley Guilherme dos Santos esteja negando a importância dos fatores sociais, das disputas entre os diferentes grupos na sociedade, mas ele está dizendo que há uma dinâmica do funcionamento dos partidos políticos no Brasil nesse momento e do funcionamento do Congresso Nacional que também gera um impasse, uma crise política
e que dão origem também ao golpe de 64. Então, a tese principal do livro, gente, é a tese de que o sistema partidário brasileiro ele evoluiu para aquilo que nós poderíamos chamar de um pluralismo polarizado. Vejam bem, nós temos uma série de conceitos da ciência política que são mobilizados pelo Vanderlei Guilherme dos Santos aí, né, uma série de considerações, de observações sobre o funcionamento do sistema partidário nos regimes democráticos, e ele mobiliza esse conhecimento e esses conceitos para tentar entender o que foi que aconteceu no Brasil naquele momento. E na visão, a tese do Vanderlei, é que o sistema partidário brasileiro ele caiu naquilo que nós chamaríamos de um pluralismo polarizado. O que significaria isso, gente? Seria uma situação em que nós temos um pluralismo de partidos políticos, ou seja, um grande número de partidos políticos com poder, né, ou que a gente poderia chamar assim, partidos políticos empoderados, que têm capacidade de implementar a sua agenda ou capacidade de vetar a agenda do adversário, tá certo, gente? Porque quando a gente fala de poder de partido político num sistema político, muitas vezes o partido político ele não tem a capacidade de implementar, de impor a sua agenda sobre os outros partidos políticos. Mas se ele tem a capacidade de vetar, de impedir que outros partidos políticos coloquem a sua agenda, isso significa que esse partido tem poder, porque ele consegue parar o sistema decisório, ele consegue vetar que os seus adversários implementem políticas, né? Portanto, ele consegue impor obstáculos à agenda política, né, dentro do sistema político. Então, esse partido político ele é um poderoso. Então, o sistema pluralismo, sistema partidário pluralista e polarizado, ele seria, então, esse sistema em que você tem uma pluralidade de atores sociais, de partidos políticos, com poder, né? E, além disso, esse sistema está polarizado, ou seja, os partidos políticos estão polarizados, eles não dialogam, eles não entram em consensos, né? Eles estão polarizados, portanto, eles não dialogam mais, eles não negociam mais, eles se veem como inimigos. E, como inimigos, eles vão tentar sabotar uns aos outros, tá certo? Então, é um sistema pluralista, porque tem vários atores ou vários partidos políticos com poder, e é polarizado, né, porque ideologicamente são partidos políticos que se veem não mais como atores que podem cooperar uns com os outros, mas eles não aceitam mais a cooperação e se veem como inimigos que devem ser derrotados. Então, essa situação de um pluralismo polarizado, que na visão do Vanderlei Guilherme dos Santos seria a situação em que o sistema partidário brasileiro se encontrava em 1964, ele teria gerado uma situação de paralisia decisória. Essa situação de paralisia decisória, gente, quando se fala disso na ciência política, é o que mais se teme, né? E todo governante, todo presidente, todo governante, todo representante do poder executivo, o que ele mais teme é o risco da paralisia decisória. Né? O que seria, então, a paralisia decisória? Seria aquela condição em que, pelo fato do sistema partidário não ser mais capaz de implementar decisões no Congresso Nacional, o Congresso ele fica parado. Então, o governo ele para, o governo fica estagnado, ele não funciona mais. E numa situação de paralisia decisória, cria-se uma situação de impasse. E com esse impasse, o risco do rompimento institucional. Na verdade, normalmente, uma situação de paralisia decisória é normalmente uma situação em que algum rompimento institucional terá que ser feito, ou seja, as regras do jogo democrático, elas serão quebradas em alguma medida. Podem ser desde rupturas muito bruscas, como foi o golpe de 64, como podem ser também rupturas menos bruscas, mas que de qualquer maneira envolvem a utilização de um recurso que não estava legalmente prevista, que não estava legalmente estabelecida nas regras do jogo. Então, o golpe de 64, na visão do Vanderlei Guilherme dos Santos, ele aparece, né, como essa situação de uma paralisia decisória,
criada no Congresso Nacional, em que o governo nacional, no caso o governo de João Goulart, ele não conseguia mais implementar decisões, e daí o rompimento institucional, né, o rompimento que aparece com o golpe de 64. Então, vejam bem, né, daí a explicação, como nós comentamos, uma explicação institucional. O Vanderlei Guilherme está dizendo que a situação vivida pelo sistema partidário brasileiro nesse momento, e a situação de paralisia decisória do Congresso Nacional em 64 é um fator explicativo fundamental para a gente entender o que aconteceu, né, como ruptura institucional em 1964. Bom, gente, eu comentei com vocês, nós temos alguns conceitos básicos que o Vanderlei Guilherme está mobilizando para entender o golpe de 64, né? Então ele está dizendo, ele está falando que a situação do Brasil, do sistema partidário brasileiro, era uma situação de um pluralismo e também de um pluralismo polarizado. Bom, a ideia do pluralismo, como nós comentamos, envolve a ideia de que nós temos diferentes atores, no caso do Congresso Nacional, diferentes partidos políticos, todos eles, um grande número deles com poder, né, empoderados, porque aí tem algumas questões, gente. Nossa ação de pluralismo que não gere instabilidade política, porque a gente pode ter, por exemplo, uma situação de um pluralismo em que, por exemplo, a distribuição de poder, o equilíbrio de poder entre os partidos políticos, ele é, na verdade, desequilibrado, né? Ou seja, um ou outro partido são poderosos de fato, dominam a agenda política, porque tem mais deputados ou tem mais capacidade de implementar a sua agenda, e os demais partidos políticos, embora existam, eles não têm poder de fato, né? Então, aí nós teríamos um pluralismo, mas um pluralismo em que o poder ele é concentrado. Normalmente, esse tipo de sistema político pluralista, com poder mais concentrado, ele é mais estável. Por quê? Porque aqueles partidos que mandam de fato, eles vão implementar a sua agenda, e os partidos que têm pouco poder, eles serão levados a reboque. Obviamente, nós temos também situações não pluralizadas. Então, por exemplo, os países que são bipartidários, como no caso dos Estados Unidos, por exemplo, né, obviamente não tem essa experiência do pluralismo. Há uma tendência, de maneira geral, de se reconhecer na ciência política o fato de que sistemas bipartidários eles tendem a ter também uma maior facilidade para ser mais estáveis. Por quê? Porque quando você tem apenas dois partidos políticos, um necessariamente fará a maioria no Congresso Nacional, implementará a sua agenda, e o partido que é minoritário vai esperar as próximas eleições para tentar ser maioria no Congresso. Então, isso tende a gerar uma maior estabilidade no governo também, tá certo? Agora, nós podemos ter também situações de pluralismo, ou seja, diferentes partidos políticos existentes e com poder, que não são polarizados. Nessa situação, os partidos políticos, embora tenham poder e embora sejam, esses partidos políticos podem dialogar, né, buscar consensos, e aí, com isso, fazer com que o sistema político funcione, com que o Congresso Nacional funcione. Então, todas essas situações que eu estou descrevendo para vocês, que são descritas pela literatura na ciência política, gente, aí nós temos duas grandes referências que são importantes para entender essas questões que eu estou colocando aqui, que o Vanderlei Guilherme dos Santos cita também no texto de vocês. Um é do Anthony Downs, no livro Teoria Econômica da Democracia, e o Robert Dahl, no livro Poliarquia. Então, essas situações são situações que esses dois autores, principalmente, descrevem, né, como situações de funcionamento estável, que podem gerar um funcionamento estável da democracia. E é do Anthony Downs também aquilo que a gente costuma chamar assim, de uma escala, da escala ideológica, né,
no funcionamento do sistema político. O que seria a ideia da escala ideológica? É uma ideia muito intuitiva, na verdade. É a ideia de que nós podemos compreender os partidos políticos no sistema democrático como estando distribuídos numa escala ideológica que vai da esquerda, passando pelo centro, até a direita, né? A disputa ideológica e política entre os partidos políticos, ela se dá dentro dessa escala. Então, nós temos desde os partidos mais à esquerda, que ocupam, então, o campo da esquerda, propriamente dito, os partidos de centro, e aqueles que vão ocupar o campo da direita. Normalmente, vai dizer o Anthony Dawes, os partidos políticos, eles tendem, num regime democrático, eles tendem a buscar o centro, ou seja, os partidos políticos que realmente resolvem disputar eleições para vencer, para ao longo do tempo, eles tendem a flexibilizar a sua identidade ideológica para buscar o centro do sistema político. Por quê? Porque no centro do sistema político democrático estão a maioria dos eleitores. Então, a maioria dos eleitores no sistema democrático, eles normalmente eles estão posicionados no centro. A tendência, portanto, de que os partidos políticos que ocupem o centro do espectro ideológico, alcancem e caminhem para o centro em busca da maioria dos eleitores. Normalmente, numa democracia consolidada, vai dizer o Anthony Dawes, não que deixem de existir partidos de esquerda e partidos de direita, eles continuam existindo. Mas aqueles partidos que continuam nos extremos de maneira muito fixa, esses partidos não disputarão eleições para vencer. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em partidos políticos que mantêm uma identidade ideológica muito fixa, muito rígida, e esses partidos, vai dizer o Anthony Dawes, eles vão continuar existindo, eles podem continuar existindo, mas eles nunca disputarão as eleições para realmente vencer, né? Aqueles partidos políticos que flexibilizam a sua identidade ideológica e caminham para o centro, esses partidos políticos, eles tendem, né, a vencer as eleições e, caminhando para o centro, a governar, né, com base, vamos dizer assim, em concepções mais moderadas, com visões mais adaptadas ou mais acomodadas ao próprio funcionamento da democracia. Então, os partidos políticos de esquerda, sobretudo na Europa, quando eles aceitam jogar o jogo democrático, participar das eleições no início do século XX, a história deles é um pouco essa, né? Eram partidos políticos que saíam de de visões ideológicas bem à esquerda, normalmente identificados com os movimentos socialistas, comunistas europeus, trabalhistas europeus, e esses partidos políticos, quando eles resolvem disputar eleições para realmente vencer, ideologicamente, eles acabam caminhando para o centro do espectro ideológico. E, ao fazer isso, eles vão se acomodando, né, eles vão se adaptando e mantendo um compromisso com o próprio funcionamento do sistema democrático. Então, historicamente, os partidos de esquerda, sobretudo, né, eles são muito compreendidos assim. Então, no funcionamento da democracia, de uma democracia consolidada, de uma democracia normal, vai dizer o Anthony Dawes, atua, do ponto de vista ideológico, uma força centrípeta, né? Em que os partidos políticos, portanto, são atraídos para o centro, porque no centro estão a maioria dos eleitores. Se esses partidos, portanto, pretendem vencer eleições, eles vão caminhar para o centro. Isso não significa, obviamente, que esses partidos vão simplesmente abrir mão de qualquer identidade ideológica, isso não é assim que funciona, mas, se eles querem vencer eleições de fato, eles serão mais flexíveis em relação às suas convicções ideológicas para atrair um eleitorado maior que está no centro da escala ideológica, tá certo?
Então, essa seria a condição normal da democracia, de partidos que são atraídos para o centro da escala ideológica. Vejam bem, gente, à medida em que os partidos políticos caminham para o centro da escala ideológica, isso significa também que eles ficam mais próximos uns dos outros e, portanto, se tornam partidos políticos mais aptos a dialogarem, a fazerem acordos, a entrarem em consensos, e, portanto, a democracia, como nós conhecemos ela, né, como ela se desenvolve ao longo do século XX, principalmente nas nações mais avançadas, ela se torna, portanto, um sistema político em que partidos de diferentes espectros ideológicos dialogam, entram em consensos, porque aquelas distâncias imensas ideológicas que existiam antes, elas são amenizadas pelo fato de que, com o passar do tempo, esses partidos políticos, eles caminham para o centro, né? Então, seria essa força centrípeta do sistema democrático, na visão do Anthony Dawes, acaba reforçando os compromissos entre os partidos políticos e a possibilidade mesmo desses partidos políticos dialogarem, né? Uma vez que as referências ideológicas desses partidos se tornam mais flexíveis. Bom, qual seria, então, a situação do Brasil, desse Brasil do início dos anos 1960 até chegar ao golpe de 1964? Então, nós temos, na visão do Wanderlei Guilherme dos Santos, um processo de fragmentação política dentro e fora do Congresso Nacional, ou seja, né, um aparecimento de diferentes atores políticos, tanto fora do Congresso Nacional, com os movimentos sociais, com os sindicatos, com ruralistas, com grupos de pressão, mas também dentro do Congresso Nacional, né, uma vez que os partidos políticos também vão começar a se fragmentar, como vai mostrar o Wanderlei Guilherme. Esse processo de fragmentação política, tanto dentro quanto fora do Congresso, ele se acelera logo após a posse do Jânio Quadros. Então, vejam bem, o Wanderlei está dizendo um pouco o seguinte: ao longo da democracia brasileira desse período, que vai de 46 a 64, esse processo de fragmentação política ele já é verificável, mas ele se acelera, né, visivelmente a partir da posse do Jânio Quadros em 1961, porque o Jânio Quadros, ele em si mesmo, pela figura ambígua politicamente que ele era, ele traz muitas reservas e muitas inquietações, vamos dizer assim, de amplos setores da sociedade e de diferentes setores dos próprios partidos políticos. Então, a ambiguidade do Jânio Quadros, né, a sua postura esquizofrênica, se a gente quiser pensar assim, ele próprio acaba gerando conflitos, né, e fragmentando politicamente o país. Então, nós temos cisões internas aos três principais partidos políticos no Brasil. Então, a partir do Jânio Quadros e a figura do Jânio Quadros, ele gera disputas políticas internas aos próprios partidos políticos, internos, né, aos principais partidos políticos brasileiros naquele momento, que é os três principais, o PSD, né, que seria o Partido Social Democrático, a UDN, a União Democrática Nacional, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Né? Então, a figura do Jânio Quadros começa a gerar conflitos dentro dos próprios partidos políticos, e esses conflitos vão se acentuando mesmo com a saída do Jânio Quadros. Esse período, a partir de 1961, é descrito pelo Wanderlei Guilherme dos Santos como um período de transição do pluralismo moderado que existia na era JK, do Juscelino Kubitschek, para o pluralismo polarizado que vai acontecer, então, na era do João Goulart. Então, vejam bem, gente. Por que o JK ainda funciona? Por que o governo dele ainda funciona? Porque no JK, no governo Juscelino Kubitschek, já havia o pluralismo, ou seja, já havia, por exemplo, no Congresso Nacional, atores, partidos políticos relevantes com poder. Mas ele era ainda, naquele momento, moderado. Ou seja, ainda havia possibilidade de busca de consenso, de diálogos entre os partidos políticos na era Juscelino Kubitschek. Isso vai evoluir no governo João Goulart para o tipo de pluralismo polarizado, ou seja, um pluralismo porque há vários partidos políticos, vários atores políticos, polarizado porque eles vão se afastar uns dos outros e o diálogo ele se torna
muito complexo de acontecer, né? Se não inviável, muito difícil de acontecer. O governo João Goulart, o Vanderlei Guilherme vai dizer que ele tem 3 períodos fundamentais. Um primeiro período que vai de setembro de 61 a janeiro de 63, e que é marcado basicamente pelo quê? Pelas manobras e contramanobras para restabelecer os poderes presidenciais. Como vocês sabem, né, na história política no Brasil, quando Jânio Quadros renuncia em 1961, há um movimento para impedir a posse do João Goulart, que era vice-presidente, né? E essa gera-se um impasse, porque o João Goulart é o vice-presidente, portanto, legalmente ele teria o direito de assumir a presidência. No entanto, há partidos políticos como a UDN e a parte já do Exército naquele momento, insatisfeito com a possibilidade do João Goulart assumir, e que vão tentar impedir a posse do João Goulart. Bom, a solução para esse impasse foi estabelecer uma espécie de parlamentarismo no Brasil, em que existia a figura do presidente da República, o João Goulart, então, se aceitaria a posse dele, mas, ao mesmo tempo, ele teria que governar com a figura no primeiro-ministro, né, com o parlamento com poderes ampliados. Foi isso que aconteceu. Bom, e aí, se ascreva parlamentarista no Brasil, mas com a previsão da ocorrência de um plebiscito para a continuidade desse parlamentarismo ou pela volta do presidencialismo com amplos poderes, né? Foi isso que aconteceu. O João Goulart, ele toma posse, então, num primeiro momento, num regime que se tornava um regime parlamentarista, o plebiscito é realizado, e a volta do presidencialismo de plenos poderes, ela é aprovada e o João Goulart se torna, então, presidente de fato, né, a partir de 1963. Então, é um primeiro período do governo João Goulart marcado, sobretudo, pela tentativa e pela preocupação do João Goulart em restabelecer os poderes presidenciais. Um segundo momento, que viria de dezembro de 62 a maio de 63, que é o período em que o João Goulart, aí ele tenta governar de fato, ele lança o Plano Trienal, em que ele tenta estabelecer uma série de reformas a serem implementadas na sociedade brasileira. É, portanto, um período em que ele vai aderir a uma retórica das reformas, a necessidade de reformas, né? Dando destaque, sobretudo, à reforma agrária, né? Esse plano trienal, gente, ele tem um debate muito duro em torno dele, porque ele atrai oposição, né, de setores sociais, principalmente dos grandes proprietários rurais. Ele atrai a oposição de setores importantes da elite brasileira, do Exército, contrárias a uma série de reformas propostas nesse plano trienal. Então, ele é, ele próprio, um objeto de muito conflito, de muita disputa e de atração de muita oposição contra o governo João Goulart. O terceiro período, vai dizer o Vanderlei, seria de maio de 63 a março de 64, em que o governo João Goulart seria marcado pela tentativa de formar uma coalizão fora do Congresso Nacional para forçar a aceitação do Congresso de reformas constitucionais, né? Então, quer dizer, aí seria um terceiro momento, por quê? Porque se num primeiro momento o João Goulart, ele adere ele tenta implementar o plano trienal dentro do Congresso e busca apoio dentro do Congresso Nacional para a implementação dessas reformas, com uma crescente hostilidade do Congresso ao plano, ele vai buscar uma tentativa de formar uma coalizão de forças fora do Congresso Nacional para tentar pressionar o Congresso a implementar essas reformas. Então, ele vai buscar apoio em líderes sindicais, em líderes políticos isoladamente, né? Então, no sindicalismo, em movimentos sociais, com toda aquela retórica da necessidade das reformas. Vejam bem, gente, essas reformas, elas, para que elas pudessem acontecer,
era necessário emendas constitucionais, ou seja, era necessário reforma constitucional, o que exige, portanto, um apoio muito importante do Congresso Nacional, né, porque para que uma emenda constitucional seja aprovada, é necessário que 2/3 do Congresso votem favoravelmente a essa emenda. Então, era necessário, portanto, que o João Goulart tivesse um apoio expressivo dentro do Congresso para que essas reformas fossem implementadas. Diante da hostilidade do Congresso, ele busca uma aceitação, ele busca apoio fora do Congresso Nacional, né, e tenta, através da mobilização de grupos fora do Congresso, pressionar o Congresso para realizar essas reformas. É uma tática muito complicada, né, e que aumenta a hostilidade de boa parte do Congresso contra ele, a tal ponto que, em março de 1964, o PSD, que é o maior partido político, que era o maior partido político brasileiro nesse momento, ele se coloca na oposição. O PSD era meio que o PMDB fazia até pouco tempo atrás, né? Ele era o partido fiador dos governos. Era aquele partido que, sem ele, muito dificilmente um governo sobreviveria, né, nessa democracia brasileira que existiu entre 46 a 64. Mas então, em março de 64, o PSD ele se coloca na oposição. Esse é um momento chave, né, porque isso mostra claramente que a vida do João Goulart, a sua convivência com o Congresso Nacional, estava muito difícil, muito dificultada. Então, o que o Vanderlei vai mostrar, né, gente? Ele vai mostrar que no Congresso brasileiro, o Congresso brasileiro ele sofreu uma crescente fragmentação de 1946 a 1964. Ou seja, os cargos, né, as cadeiras no Congresso Nacional, elas foram fragmentadas em diferentes partidos políticos, né? E partidos políticos que cresceram em capacidade de organização e capacidade de pressão dentro do Congresso Nacional. Então, há uma transição de uma alta concentração bipartidária que havia no início, a partir de 1946, uma alta concentração bipartidária, por quê? Porque, embora existissem outros partidos políticos no Congresso Nacional, o poder e os cargos estavam concentrados entre o PSD e a UDN. O PSD, o partido da situação, o maior partido brasileiro naquele momento, e a UDN, o partido da oposição, né, que fazia oposição aos governos, por exemplo, ao governo JK e aos governos anteriores que existiam também. Então, há uma transição da alta concentração bipartidária entre PSD e UDN para uma dispersão acentuada, ou seja, para uma dispersão dos cargos de deputado entre diferentes partidos e, consequentemente, uma dispersão também de poder entre os diferentes partidos políticos. Por que isso é importante observar? É aquilo que nós comentamos, gente. Quanto mais concentrado é o poder no Congresso Nacional, menos instabilidade esse Congresso tem. Porque quanto mais disperso for o poder, mais difícil governar para um presidente, por exemplo, governar com um Congresso muito fragmentado, com vários partidos políticos, com várias lideranças políticas. Né? O custo de negociar com esse tanto de partido, com tanto de liderança, ele é um custo alto. Né? Então, uma dispersão acentuada, ela eleva os custos do governo, ela torna o governo mais instável. Então, a possibilidade de crises políticas, ela aumenta à medida em que há uma dispersão, né, do poder e uma dispersão dos cargos no Congresso Nacional. Então, o índice de fragmentação, o Vanderlei coloca esse índice aí, ele coloca inclusive as tabelas, né? Ele vai de 0,64 em 1946 para 0,78 em 1962. Vejam bem, esse índice ele mede a fragmentação partidária no Congresso Nacional. Então, quanto mais próximo de esse Congresso. E, portanto, mais difícil é a tal da governabilidade para quem está governando, né? Porque quanto mais partidos políticos você tem, mais difícil é para você negociar,
e arrumar acordos com um conjunto maior de partidos políticos. Então, claramente, há um aumento da fragmentação partidária no Congresso Nacional ao longo desse período. E o parlamento brasileiro, que no início, lá, né, desse período democrático brasileiro, era o 25º mais fragmentado do mundo, quando chega, do mundo assim, né, dos países democráticos, do Ocidente, ele vai em 1962 para o 8º mais fragmentado, né? Então vejam bem, não era ainda não era o mais fragmentado, mas era já o 8º mais fragmentado. Então ele dá um salto, né? O Congresso brasileiro ele vai se tornando cada vez mais fragmentado partidariamente, né? Especialmente a partir de 1962. Então, nessa tabela 4.1, gente, está no texto de vocês aí, o Vanderlei Guilherme ele vai mostrar um pouco isso, né? Como há o aumento dessa fragmentação. Então, vejam bem aqui. Né? Se nós temos lá no início, claramente aqui, o PSD, só o PSD, ele já tinha mais da metade das cadeiras do Congresso. Então, o PSD e a UDN, que eram os dois maiores partidos, eles concentravam a maior parte dos deputados, apenas os dois, né? Essa situação, ela se altera bastante quando nós chegamos lá em 1962, em que, principalmente, o PSD, ele tem uma perda importante e o Congresso Nacional, portanto, ele vai se tornando mais fragmentado, né? Ou seja, outros partidos políticos, eles passam a ter relevância, porque eles têm um número de vagas no Congresso Nacional que permite a eles se tornarem atores políticos mais relevantes do que eram lá no passado, quando o PSD e o DN sozinhos controlavam o jogo político, né? Então, quando nós chegamos em 1962, nós temos um número maior de partidos políticos como atores relevantes e, portanto, dificultando a tal da governabilidade, porque aí o presidente, né, a liderança política vai ter que dialogar com um número maior de partidos políticos e um número maior de lideranças políticas. Agora, o que acontece, gente? Para além da fragmentação, porque vejam bem, é possível, como eu comentei com vocês, haver fragmentação partidária, mas o Congresso funcionar bem, né? Então é plenamente possível um Congresso que funcione mesmo sendo bastante fragmentado, desde que, né, fragmentado, mas ou haja uma concentração de poder em alguns partidos políticos, como acontecia no início, em 1946, em que apenas PSD e o DN governavam de fato, embora existissem outros partidos, ou esses partidos políticos não sejam polarizados ideologicamente, né? O que acontece no Brasil, no entanto, é uma situação diferente, porque além da fragmentação, há a polarização ideológica. Os partidos políticos eles vão se tornando mais rígidos ideologicamente, mais desconfiados uns em relação aos outros, e a possibilidade de diálogo ela vai se tornando cada vez menor. Essa polarização ideológica, o Vanderlei Guilherme dos Santos ele vai analisá-la a partir das votações no Congresso. E aqui tem uma questão importante, gente. Normalmente, na ciência política, uma questão fundamental para avaliar o posicionamento ideológico dos partidos políticos é o comportamento desses partidos políticos no Congresso Nacional, ou seja, principalmente quais são os projetos apresentados e como se dão as votações desses partidos políticos diante dos diferentes temas. Quando nós analisamos a votação dos partidos em relação a determinados temas, fica muito claro as posições ideológicas desses partidos. É por isso que quando a gente analisa o Congresso, não dá para a gente dizer assim, todos os partidos políticos são iguais, né? Muitas vezes a gente escuta esse tipo de coisa. Mas quando nós vamos ver o comportamento dos partidos políticos no Congresso, a gente vai observar o quê? Que é muito claro como partidos de esquerda vão votar normalmente da mesma forma diante de um determinado tema, como partidos de direita vão votar todos mais ou menos igual quando se trata de um determinado tema, e os partidos de centro normalmente vão se dividir, alguns votarão com a esquerda e outros votarão com a direita, principalmente em torno de temas que envolvem questões ideológicas mais assentadas, né, mais rígidas.
você avaliar, analisar as votações, você vai perceber lá muito claramente o comportamento dos partidos políticos. E vai perceber também como o pertencimento a um partido político importa para o deputado no seu comportamento dentro do Congresso, tá certo? Às vezes a gente tem isso também, às vezes uma visão assim, que não presta atenção em qual partido político que o deputado pertence, né, sem entender que quando o deputado, assim que ele pisa no Congresso Nacional, quando ele entrou ali, ele vai se comportar, ele vai agir de acordo com aquilo que o partido político dele define. E ele vai votar, né, na maioria das vezes, ele vai votar acompanhando o voto da sua liderança, acompanhando o voto do seu partido político. Então, o comportamento do deputado, ele é muito definido pelo partido político ao qual ele pertence. Portanto, o partido político é fundamental, né? Entender qual partido político do deputado é fundamental para a gente entender qual será o comportamento desse deputado no Congresso Nacional depois de eleito. E o que nós temos, então, no Brasil, de 46 a 64, vai dizer o Vanderlei Guilherme dos Santos, é a formação de 4 grupos partidários igualmente fortes. Aquilo que seria uma esquerda, né? Bom, aqui está na imagem uma extrema esquerda, mas não é isso, seria mais uma esquerda, uma centro-esquerda, uma centro-direita e uma direita. Agora, uma coisa importante aqui, gente, é que o que ele vai observar é que, ao invés daquela força centrípeta que atrai os partidos políticos para o centro da escala ideológica, né, o que nós teríamos no Congresso Nacional, vai dizer o Vanderlei Guilherme dos Santos, seria uma força centrífuga, ou que leva os partidos, na verdade, para os extremos do polo. Né? Então, os partidos políticos eles vão se tornar cada vez mais rígidos ideologicamente no seu comportamento dentro do Congresso Nacional. Então, na apresentação das suas propostas, serão propostas cada vez mais rígidas ideologicamente, apresentadas sem qualquer tipo de articulação prévia com outros partidos políticos ou com outros grupos políticos, né? Aquela ideia de apresentar um projeto, tentar aprovar na marra, né? Se tornarão partidos que vão se comportar durante as votações de maneira muito, muito independentes e muito contraditórias uns grupos em relação aos outros, né? Ou seja, partidos políticos e grupos políticos que terão uma rigidez ideológica muito maior. E vai dizer o Vanderlei Guilherme dos Santos, se formarão 4 grupos principais, e aí essa coisa, 4 grupos igualmente fortes, ou seja, com capacidades não de implementar a sua agenda, pelo menos de vetar a agenda do outro, para colocar. Então, ele é um índice de equilíbrio para exatamente a situação, né, de equilíbrio de poder dos partidos políticos. Quanto mais perto de um, que é a última linha aqui, ó, quanto mais perto de um, maior o equilíbrio entre os grupos políticos. Então, ele vai dizer aqui que você teria 4 grupos principais, a esquerda, centro-esquerda, centro-direita e a direita. O equilíbrio entre eles era de 0,524, então quer dizer, era meio, ou seja, era muito desequilibrado, por quê? Porque PSD e UDN dominavam o jogo político, né? E aí, com aquela coisa que nós falamos, quando há um jogo desequilibrado, em que poucos atores políticos são relevantes, você tem uma facilidade maior de governar, né? Porque você precisa dialogar com menos partidos políticos e assim por diante. Mas quando chega lá em 1962, olha para qual o número aqui do índice, né? 0,818. Lembrando que quanto mais próximo de 1, nesse índice, mais equilíbrio há entre os grupos políticos, entre os partidos políticos. Então, sai de 0,5, chega até 0,8 aqui. Ou seja, muito mais próximo de 1, portanto, com equilíbrio muito maior de poder entre os grupos e os partidos políticos. Quais seriam aqui os partidos políticos que compõem esses grupos, né?
A esquerda seria formada pelo PSB e pelo PTB, ou seja, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, a centro-esquerda pelo PDC e pelo PSP, a centro-direita pelo PSD e pelo PR, e a direita pela UDN, o PL e o PRP. Então, seriam os partidos políticos mais relevantes nesse momento no Brasil, formando esses grupos. Nesse gráfico aqui, então, gente, o Vanderlei Guilherme ele vai mostrar aqui como, ao longo do tempo, os partidos de centro, entre os diferentes partidos políticos, como eles vão perdendo percentual de cadeiras e, portanto, importância no Congresso brasileiro ao longo do tempo. Então, nós vemos aqui claramente, aqui, ó, em 1946, nós temos aqui, ó, os partidos de centro, né, eles ocupam a maioria das cadeiras parlamentares no Brasil. Quanto maior o centro, é aquela coisa, o centro ele consegue dialogar, né, tanto com a direita quanto a esquerda, fica então mais fácil para governar. Seria então um governo mais estável, um Congresso Nacional mais estável. A esquerda, como nós estamos vendo aqui, os partidos de esquerda bem minoritários aqui, os de direita também menor, né? Em 1954, aí nós já temos um recuo dos partidos de centro, um crescimento dos partidos, tanto de esquerda quanto de direita. Quando nós chegamos em 1962, nós temos um grande salto dos partidos de esquerda, e vejam bem, os partidos de centro, eles não têm mais um tamanho suficiente para mediar e para serem os fiadores do funcionamento do Congresso Nacional. Ou seja, nós temos, portanto, um processo de fragmentação do Congresso Nacional e de fragmentação em que diferentes grupos políticos estão empoderados, têm poder de fato. Com essa situação, se torna muito mais difícil, né, para o governo funcionar, porque o governo ele vai ter que dialogar com um número maior de partidos políticos, com um número maior de lideranças, como nós já comentamos. Mas, além disso, além dessa fragmentação, de uma fragmentação com equilíbrio de poderes, nós temos também uma polarização cada vez maior, em que os partidos políticos vão se tornando cada vez mais rígidos ideologicamente e se tornam cada vez menos abertos ao diálogo para fazer o Congresso Nacional funcionar. Então, gente, estavam aí dadas as condições para uma situação de muita dificuldade governamental, né? Uma dificuldade para o funcionamento do governo de maneira geral. Né? Uma situação em que o governo ele teria que negociar com um grupo muito maior de partidos políticos, de lideranças políticas. Seria essas dificuldades, esse contexto institucional, na visão do Vanderlei Guilherme dos Santos, que levaria, então, a uma situação de impasse durante o governo João Goulart. Sobretudo porque João Goulart ele pretendia implementar uma série de reformas que tornavam necessárias a aprovação de emendas constitucionais, como eu comentei, que precisariam de uma ampla aceitação do Congresso Nacional. O que vai acontecer é que, diante desse contexto, com o Congresso Nacional com essas características, cada vez mais fragmentado e cada vez mais polarizado, o governo João Goulart ele vai enfrentar uma situação de paralisia decisória. Ou seja, João Goulart já não tinha mais condições de implementar, de aprovar nada no Congresso. O governo dele ficava, portanto, paralisado, parado, principalmente de implementar as medidas que ele mais queria, que eram reformas que necessitavam de emendas constitucionais. Então, nós temos um Congresso Nacional paralisado, um governo se torna paralisado, criam-se as condições para uma ruptura institucional. Né? Diante da situação de paralisia decisória, a saída do impasse da paralisia decisória, ela é normalmente algum tipo de ruptura institucional, especialmente no regime presidencialista, né? Porque nos regimes parlamentaristas,
Normalmente você tem a convocação de novas eleições, coisas desse tipo. Mas no regime presidencialista, como era o brasileiro, como é o regime brasileiro, criam-se as condições para a ruptura institucional. Essa ruptura viria com o golpe de 64, apoiado em grande medida, inclusive, por vários dos parlamentares que estavam no Congresso, especialmente pela UDN, né, que era esse partido político que durante todo o período de 46 a 64 havia feito oposição aos governos que funcionaram nesse momento, tá certo? Então seria uma explicação institucional, né, para a ocorrência do golpe. Tudo bem, gente? Então ficamos por aqui. Essa seria então a tese, né, do Vanderlei Guilherme dos Santos. Ficamos por aqui. Até a próxima. Bem, boa noite a todos.